Olá, meus irmãos, tudo bem? Sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small. Estamos dando sequência em nosso estudo de 1 João. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5, então o último capítulo desta carta. Vamos finalizar. Hoje será apenas o versículo 1 a 5, mas em breve estaremos finalizando 1 João. E quando eu finalizar 1 João, nós vamos dar sequência em 2 e 3 João. Como são cartas menores, nesse momento eu vou estar fazendo uma enquete no meu Instagram para que a gente possa definir qual o próximo livro do Antigo Testamento nós iremos estudar juntos, ok? Que aí é o tempo que finaliza, vai dar tempo para estudar e aí eu consigo fazer uma boa devocional com vocês. Bom, então vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar atento às notificações dos próximos vídeos. Deixa seu like para não esquecer. Compartilhe com aquelas pessoas que você entende que precisam conhecer a Cristo ou que você entende que seria bom crescer junto conosco. Comente aquilo que você tem aprendido, alguma dúvida que não tenha sido esclarecida aqui no canal, nessa devocional nossa. E vou te pedir então que você também possa me seguir lá no Instagram, porque em breve estarei fazendo então essa enquete e você vai me ajudar a definir qual livro do Antigo Testamento nós iremos estudar, ok? Então, antes de mais nada, vamos para a vinheta e depois o estudo. Vamos dar sequência, então, ao nosso estudo, que está em 1 João, capítulo 5, versículo 1 a 5. Diz assim na minha versão NVI. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Oremos. Pai Santo, graças te damos por mais um estudo. Estamos finalizando esta carta e que o Senhor possa nos conduzir também a bons estudos nas próximas cartas também e em outros livros. Nesse momento, coloque em tuas mãos aqueles que estão aqui cultuando comigo, que possamos aprender e aplicar em nossas vidas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Esse estudo de hoje está intitulado como Fé nos Filhos, Fé no Filho de Deus, onde nós vamos entender basicamente aqui o que João tem falado, que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que creem que Jesus é o Messias. E inclui também a nossa fé e nossa crença de que existe a encarnação e existe a expiação através da sua morte na cruz. São também aqueles que amam os demais filhos de Deus, ou seja, se eu falo que eu sou filho de Deus, eu amo aqueles que também são filhos de Deus, porque muitos foram chamados para o reino. E aí, com base nisso, eu vou ter fé em Cristo como nosso Salvador, aquele que por meio dele nós recebemos a salvação. E que nós amamos uns aos outros em Cristo Jesus. Bom, uma observação também dessa carta é que ao final dela, a gente está percebendo que, com base nesses estudos que nós tivemos até aqui, os assuntos eles se repetem, eles meio que se repetem. E, de fato, é algo proposital de João, que é para que ele comece a carta com a introdução do assunto e ele finaliza a carta dando mais abrangência, mais clareza àquilo que ele, então, tem preparado, tem ensinado para nós até aqui. Então, esses assuntos eles estão repetindo, sim. Mas, na verdade, João ele iniciou com uma série de ensino e exortação e agora ele está concluindo cada ensinamento, cada exortação aplicada no início da sua carta. Nós vamos ver nesse estudo que fé no Filho de Deus é possível de algumas formas. Quando a gente crê, ama e obedece, a gente demonstra fé no Filho de Deus. Quando a gente crê, quando a gente tem fé no Filho de Deus, a gente entende que o mandamento é leve, ou seja, não é um fardo pesado, é um mandamento leve.
E a gente entende também que quando a gente tem fé no Filho de Deus, a gente tem a fé que vence o mundo. Então nós vamos entender essas três divisões nesse estudo. Versículos 1 e 2, então, crê, ama e obedece. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos o Filho de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então, quem ama, quem tem fé no Filho de Deus, crê, ama e obedece. Então, o crer em Jesus leva o cristão ao verdadeiro amor. Só é possível amar de verdade quando eu sou um cristão verdadeiro. E também leva à obediência aos mandamentos de Deus, onde nós demonstramos fortes evidências da nossa vida transformada. Então, quando eu creio, quando eu amo e quando eu obedeço aos mandamentos, eu estou apresentando evidências de que eu fui de fato transformado para a glória de Deus. Eu vou entender no versículo 3 que quando eu tenho fé no Filho de Deus, o mandamento é leve, não é pesado. Versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, o amor de Deus nos conduz a uma obediência prazerosa. É prazeroso obedecer a Deus. Esse mandamento que se torna leve, só é possível sentir o peso quando não se obedece. Porque quando se obedece, nós nos sentimos alegria e nós sentimos prazer. Por isso, a carga não é pesada. Por isso, quando eu tenho fé no Filho de Deus, aquilo que seria um peso para a sociedade se torna leve para mim, porque é prazeroso obedecer aos mandamentos. E nós vamos ver também que essa fé vence o mundo, nos versículos 4 e 5. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, este vencer o mundo é diferente de conquistas pessoais, de conquistas egoístas. É algo que é além de uma conquista material. É entender que os meus desejos estão de acordo com os desejos de Deus, são transformados pela vontade de Deus e por isso eu venço o mundo. Vencer em Jesus, somente. Bom, as aplicações ficam da seguinte forma: creia no Senhor, ame e obedeça. Então, apresente sua vida a Cristo como único e suficiente Salvador. Somente sua vida entregue a Ele, você tem garantia de salvação e um ser transformado ao lado de Deus. Somente se rendendo a Cristo é que você será salvo. Por isso, creia no Senhor, ame e obedeça. Segunda aplicação, ame como Cristo. O amor de Cristo foi aquele que se entregou por nós naquela cruz. Então, ame ao ponto de se entregar por alguém como Cristo assim se entregou por nós. Terceira aplicação, obedeça aos mandamentos. Forte evidência de uma transformação é quando eu obedeço aos mandamentos. E para a gente entender que o mandamento é leve, a gente tem que entender que a lei existe para punir aqueles que são transgressores dela. Mas quando você a cumpre, você não sente o peso, porque é prazeroso obedecer. Então, obedeça aos mandamentos e você não sentirá fardo pesado. Pelo contrário, será sempre graça sobre graça quando obedecemos. A grande ideia fica da seguinte forma: a fé que vence o mundo é regrada de amor e obediência aos mandamentos do nosso Senhor. Vou repetir. A fé que vence o mundo é regrada de amor e obediência aos mandamentos do nosso Senhor Jesus. Que os irmãos fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.